Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras conseguiu um resultado muito importante no último domingo. Jogando no Newton Santos, o Verdão bateu o Botafogo por 1-0, com gol de Felipe Anderson. Com o resultado, o Alviverde assumiu a vice-liderança da competição com 39 pontos. A diferença para o líder Flamengo é de 4 pontos. Porém, é bom destacar que o Palmeiras tem um jogo a menos que o rival carioca. Enquanto o rubro-negro tem um jogo a pagar diante do Sport, na Ilha do Retiro, o Verdão ainda precisa atuar contra o Juventude, no Allianz Parque e Santos, na Vila Belmiro. Desde o retorno do time do Mundial, o Alviverde Imponente é um dos times que mais somaram pontos na competição ao lado do São Paulo e do próprio Flamengo. Ao todo, o Palestra fez 17 pontos em 21 disputados. As vitórias aconteceram diante do Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Ceará e Botafogo no último domingo. Por fim, a equipe de Abel Ferreira empatou com o Mirassol no Allianz Parque, com o Vitória no Barradão. Com uma boa retomada no torneio nacional e com uma janela para descansar e treinar os seus jogadores para a reta final da temporada, o Palmeiras entende que dá para conquistar seu 10º título nacional ao fim da temporada. E os números também mostram isso. Com a vitória diante do Botafogo em pleno Newton Santos, o Palmeiras saltou de 20% para 37% de chances de vencer o Brasileirão betano. O número cresce a cada rodada. Quem ainda tem maiores chances de vencer o Brasileirão é o Flamengo. O time carioca, devido à liderança mantida e também pela vitória contra o Internacional, está com 44% de chances de voltar a vencer a competição. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. O Palmeiras do Abel. Eu já estava há semanas dizendo que não havia crise, que a crise era fictícia, que esse negócio de Palmeiras podia jogar mais, que é a opinião do Canedo, que eu discordava. Eles foram vice-campeões brasileiros no ano passado, perderam para um Botafogo super alavancado financeiramente, perderam a Libertadores para o Botafogo, perderam a Copa do Brasil para o Flamengo, perderam para os campeões, perderam a Copa do Mundo de Clubes para o Chelsea, não fizeram uma Copa do Mundo ruim, muito pelo contrário, fizeram boas partidas, a bola não entrou contra o Porto, mas aí perdeu para o campeão. Mas está sempre ali, está sempre na briga, sempre em cima. Ontem o Botafogo teve de fazer alguns sacrifícios porque vai ter um jogo na altitude e é a primeira vez que a família Ancelotti vai passar por isso. Quero muito ver a entrevista de David Ancelotti depois de jogar na altitude de Quito pela primeira vez. Ali na Europa, viagemzinha de 2 horas no máximo, na maioria dos jogos 700 metros de altitude. Quero ver como é que ele vai encarar, o que ele vai falar. Falar, pai, você não tem noção. E o pai disse, já joguei na Bolívia. Já sei como a eliminatória, essa merda também. Então eu quero só ver como é que vai ser essa resenha dos dois sobre a altitude. Então o Botafogo teve de fazer sacrifícios. Mesmo fazendo sacrifícios, o Botafogo fez um belíssimo primeiro tempo. Jogou bem, jogou melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras está fazendo ajustes, o Abel está tentando achar um time depois da saída do Rios e do Estevão. A escalação com Flaco e Vitor Roque funciona, né? Acho que o Vitor Roque está jogando bem. Ele não é centroavante, eu discordo do Bruno Pet e concordo com o Canedo, eu não acho que ele seja centroavante. Aí ontem arriscou com o Felipe Anderson, talvez tente fazer alguns outros ajustes, que o time ficou muito exposto, tomou muita bola. E aí, de novo, a gente volta para o assunto do início da live, chat, que é o quanto o futebol de alto nível entre grandes times é um negócio sensível, é um negócio de detalhe, é um negócio de centímetros, e o centímetro às vezes decide a tua vida, a crise, o teu emprego. Eu queria que vocês revisitassem na mente de vocês o jogo de ontem e lembrassem como foi o lance do Joaquim Correa, que é uma boa jogada do Botafogo, e ele sai na cara do Everton pelo meio da área. Corta para o lance do Felipe Anderson, belo passe do Vitor Roque. Felipe Anderson é muito inteligente no jogo de corpo, deixa a bola quicar na barriga dele, né, para ganhar na frente, ganha na velocidade, jogadaça do Palmeiras, e ele sai na cara do John pelo meio da área. Se você pausar na tua mente agora esses dois lances, o Joaquim Correa e o Felipe Anderson estão exatamente na mesma posição e o goleiro está exatamente na mesma posição. O Correa erra, porque o Everton defende, faz uma defesaça, e o Felipe Anderson acerta. Por 20 centímetros, o jogo foi completamente diferente. Por um momento de um jogador que não tem nada a ver com técnico, nada a ver com crise, com Leila, com o avião do Palmeiras, com John Textor, nada. 2 jogadores, cara a cara com o goleiro, quase um pênalti. Um acerta e o outro, o Everton pega. E muda tudo. E o jogo muda e o Palmeiras vence. Isso é o jogo de alto nível. É assim que é. Às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder.
Você não vai jogar bem todo jogo. Às vezes você vai ganhar de 6, às vezes você vai perder de 1. 20 centímetros fazem a diferença, mas é isso. Muita. E o Palmeiras venceu. Dá para dizer ontem que o Palmeiras fez uma grande partida? Não, não fez. Dá para dizer que o Arsenal fez uma grande partida contra o Manchester United vencendo por 1-0 fora de casa? Muito pelo contrário. O Arteta falou que foi uma alegria para ele chegar no vestiário, ver que o time venceu de 1-0 e estava todo mundo puto no Arsenal. Isso é o futebol. Dá pra gente criar uma crise assim? Se você joga 2, 3 jogos e você dá um azar desgraçado, você cria uma crise assim? Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas que são criadas por aí. Porque é muito fácil vender o drama. É muito fácil você olhar e criar uma crise, porque fica mais fácil para você, quando você é jornalista. Eu tinha como critério, já falei para vocês, não mostrar muro pichado no Globo Esporte, quando eu era editor do Globo Esporte. Porque o muro pichado ele não representa a torcida, ele não representa a opinião da maioria da torcida. São só 3 pessoas que de madrugada saíram e picharam o muro, e a gente sabe quem elas são. A gente sabe, inclusive, quem elas representam. As mesmas pessoas que mandaram o Abel tomar naquele lugar, no jogo contra o Corinthians, né? É muito fácil criar o drama vende mais, o drama gera mais clique e o drama resolve um problema. Mas nem sempre tem. Nem sempre tem assunto. Nem sempre é assim. Então, hoje, é justo você criar uma crise no Botafogo depois do jogo de ontem? Claro que não, meu. E é justo você dizer também que o Palmeiras fez uma partidaça ontem? Não, não é. Foi só 2 times grandes jogando juntos e coisas acontecem. O Abel deu uma boa entrevista coletiva depois do jogo de ontem. O Abel está muito magoado com vocês. O Abel está chateado com... Ainda está, né, de ter sido mandado para aquele lugar. E a gente sabe quem foi. E o Abel falou quase a mesma coisa que a gente está falando aqui, que é... Ué, cadê o Abel? O Abel sumiu. Que é sobre disputar títulos, sobre o Palmeiras estar sempre no topo. Olha só. E mesmo com todas as narrativas que se queiram criar contra o treinador de Palmeiras e contra o Palmeiras e contra os jogadores de Palmeiras, como eu ainda disse aqui há pouquinho, eu não gosto muito de falar nisso, mas tenho que falar, porque são factos. Nos últimos 3 ou 4 anos, no Brasileirão, o Palmeiras sempre andou a discutir com alguém. Ou ganhou, ou perdeu, ou discutiu com alguém até o fim. Mas ninguém quer falar sobre isso. Bem ou mal, na Libertadores nos últimos anos, ficámos em primeiro nos grupos, mas ninguém quer. É fácil, Palmeiras é sempre fácil. O grupo é sempre fácil, os adversários são sempre fáceis. Ganhámos 2 e fomos mais 2 eliminadas na meia final. E como todas as equipas no mundo, ganhamos e perdemos. E como todas as equipas no mundo, passamos por diferentes momentos, altos e baixos. O Guardiola foi disputar o Mundial e fez pior figura que o Palmeiras, por exemplo. E toda a gente fez a narrativa que o Palmeiras fez um péssimo Mundial. Sabem-me qual é o problema? É que depois os nossos torcedores acreditam nessas narrativas que se criam. Isso é que é o problema. É que o Palmeiras é uma equipa muito bem presidida, muito bem dirigida, presidida pela Leila, muito bem dirigida pelo Barros, e tem um treinador mais ou menos. Que deve seguramente haver treinadores muito melhores do que eu. Seguramente que deve haver. Mas, modéstia à parte, o que nós fizemos nos últimos, e falo do meu trabalho, acho que não foi tão ruim assim. Eu concordo com ele, cara. Não foi tão ruim assim. Ser campeão brasileiro no ano retrasado, vice no ano passado, pô, estão reclamando do quê, cara? Acho que não foi tão ruim assim. Mas, como te disse, isto é tudo um processo. Vamos ganhar e vamos perder. Pena é que às vezes os nossos torcedores se deixem enganar por narrativas que se constroem, que não são verdadeiras. E às vezes jogamos mal, jogamos. E vamos jogar mal, sim, mas jogamos nós, joga o Paris Saint-Germain, joga o Real Madrid, joga o Chelsea. Foi, o Caneda até me perguntou aquela vez, né? Mas eles jogam bem? Falei, às vezes sim, às vezes não. E tá falando a mesma coisa. Abel, tamo junto. Abel, assiste a Thiago Live, Abel. Pô. Joga o City. Mas também entendo que muitas vezes somos vítimas do próprio sucesso. Uhum. Por isso é que muitos treinadores, quando chegam a determinados momentos, como vocês veem aqui no Brasil, depois de grandes conquistas, sabem o que é que fazem? Eu decidi ficar. Obrigado, Abel. Uma boa noite a todos. Lembrando, Abel, antes de ir embora, ele só lembra que era a última pergunta. Então ele já vai, a última pergunta. E tem soma-se ao fato do Abel ser estrangeiro. E sim, existe xenofobia na nossa imprensa. Tem gente que não gosta de ter cara estrangeiro aqui. A gente já ouviu
claramente as pessoas falando isso várias vezes, sem disfarçar nem um pouquinho. E existe uma inveja em cima do Abel. E existe também o fato de o Abel não ajoelhar no altar de certas pessoas, né, que tem o microfone. Então, quando você soma isso tudo, você tem uma figura detestável, ou seja, uma figura que, assim que erra, assim que perde, cara, tá todo mundo esperando com o tacape na mão para dar porrada. Tá todo mundo assim, ó. Ganhou de novo, desgraçado, ganhou. Peraí, ganhou de novo. Puta, campeão brasileiro. Peraí, vamos ver aqui. Ah, vice. Dá pra dar uma porradinha nele? Dá. Vai, vice. Pá! E os caras tudo aqui, 13º, 15º, todo mundo quieto. 17º, todo mundo, valeu. Vice-campeão brasileiro, pá, porrada. Aí tá aqui de novo, ó, Libertadores. Passou ileso na Libertadores. Puta que passou ileso na Libertadores. Passou invicto na Libertadores. Perdeu um mata-mata com um jogador a menos. Pá, porrada. Tem gente que cai nessa pataquada. Tem gente que cai. Quase que vocês fizeram ele ir embora, hein? Cuidado, meu. Vocês vão perder um baita treinador, tá? Eu deveria querer que ele fosse embora, já falei pra vocês. Mas cuidado. Porque é isso aí. E ele também falou sobre... Estava falando de cansaço, de usar jogador. Ele também, de novo, falou sobre as viagens, sobre ter 10 horas. Coisa que a gente bate aqui dessa tecla toda vez. Que, cara, não é normal esse calendário brasileiro. Ele disse, pô, 66 horas eu estava jogando de novo. Viajamos de noite. Que acho que eu tenho o que ele falou aqui, que é importante ouvir da boca dele. Porque quando eu falo, vocês chiam com o Leifinho. Vocês ficam chateados comigo quando eu chamo a atenção de que, cara, não é normal o que a gente está fazendo com o nosso futebol. Isso aqui vale para todos os times. Se vocês estiveram atentos, e deixa-me dizer-te isto, eu troquei 5 jogadores. Mas para os mais distraídos, quero-vos dizer que há 69 horas atrás, estava a 5 horas e meia de avião a jogar. Não fez 72 horas e nós viemos aqui jogar. Fizemos 12 horas de avião e uma viagem de noite para vir aqui jogar. Hoje ganhamos com aquilo que estamos a construir. Porque uma coisa é contratar jogadores, outra coisa é construir uma mentalidade. Não é de um dia para o outro. Uma mentalidade competitiva, uma mentalidade de fazer o que é preciso, uma mentalidade de sofrimento, que foi o caso hoje aqui. Vocês viram quantos jogadores saíram com câimbras? Viram quantos jogadores saíram? É aquilo que eu falo. Se vocês quiserem ajudar os jogadores brasileiros e o futebol brasileiro, porque o gramado top, espetacular, grama sintética ou não, é espetacular, mas o esforço dos jogadores é desumano. É inacreditável o que nós fazemos aos jogadores aqui no 100% de acordo. No Brasil, ano após ano. Como dizem, o Brasil não é para amadores, é verdade. O futebol brasileiro, muito menos, porque deixa marcas físicas e psicológicas nos nossos jogadores, nos nossos treinadores, nos nossos diretores, em todos. Como te disse, não fez 72 horas, 12 horas de avião e vimos jogar aqui. Agora o problema que o Botafogo vai ter é exatamente o mesmo. É ter que decidir o que é que eu faço. Troco, não troco. Qual é o jogo? Temos que ganhar, mas o problema é que aqui tu tens que ganhar todos os jogos. Pelo menos no Palmeiras é assim. E quando não ganhas, já viste o que é que a casa gasta. Eu coloquei isso aqui porque era uma armadilha. Eu queria ver se alguém do chat ia cair. E vocês caíram na minha armadilha. Tá aqui, Marcos Félix. O jogador recebe 1 milhão por mês, desumano. Então é isso, gente. Abel, você é muito burro, Abel. É só você pegar o dinheiro. Você pega o dinheiro. Você bate no liquidificador com água ou Gatorade, coloca numa seringa e injeta na veia do jogador. Automaticamente o músculo dele sara, ele não precisa mais dormir. Se você der um pouco de whey protein com dólar e Gatorade, o jogador não precisa mais dormir. É o dinheiro. Eles são muito bem pagos, então eles não cansam. Lesão de LCA. Como é que curam uma lesão de LCA? Com dólar. Você esfrega o dólar assim, ó, no ligamento do cara, sara na hora, pô. Não tem, não. Não, vai encher uma laje, não sei o quê. Cara, relaxa. É só pegar o dinheiro e tomar. E resolve. Certo, chat? Não é isso? Não cansa. Não, mas pô, saiu de lá meia-noite, chegou aqui 6 da manhã, não dormiu. Problema nenhum. Água, limão, glutamina e dólar.
apoiarem o Resenha Alviverde. Tamo junto e continuo contando com a ajuda de todos vocês. Bom, família, começar aí com uma excelente notícia, porque ontem o Cruzeiro ficou no empate com o Mirassol por 1-1. Cruzeiro saiu na frente, gol do Caio Jorge, aliás, acho que é o artilheiro do campeonato, hein? Tá metendo gol o Caio Jorge, hein? Fez 1-0, né? Saiu na frente, e depois acho que foi o Negueba do Mirassol, ele entrou, acho que 5, 6 minutos em campo, meteu um golaço, nossa senhora, empatou pro Mirassol. Confesso que comemorei esse gol, tá? Porque com isso o Cruzeiro perde a segunda colocação pro Palmeiras. Palmeiras hoje, então, é o segundo colocado aí do Brasileirão. E lembrando, hein, nós temos 2 jogos a menos que o Cruzeiro. O Cruzeiro com o jogo de ontem foi a 20 jogos, Palmeiras tem 18, Flamengo líder tem 19 jogos e o Palmeiras tem 18. Então o Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e 1 jogo a menos em relação ao Flamengo. Muita reclamação de arbitragem, né? Jogadores do Mirassol reclamando da cera do Cássio, jogadores do Cruzeiro reclamando de um possível pênalti ali, né? Que o juiz não marcou, o VAR VAR, na verdade quem marca é o VAR, né? O VAR não chamou, não marcou, enfim, é aquilo, a arbitragem é toda rodada vai ter reclamação, infelizmente, né? Uma pena, tá? Mas resultado final aí lá em Mirassol, 1-1, bom resultado aí para o Palmeiras. E ontem nós não tivemos o anúncio oficial de Carlos Miguel, porque de acordo aí com o André Hernan, Palmeiras iria anunciar o Carlos Miguel ontem, mas não tivemos esse anúncio por conta aí do Verdão ter soltado, né, todo o material aí de despedida do Marcos Rocha. De acordo com o Globo Esporte, o anúncio oficial do goleiro deve acontecer nesta terça-feira. Ontem o Palmeiras divulgou em todas as redes sociais, né, inclusive aqui no YouTube também, a despedida aí emocionante do multicampeão Marcos Rocha. A gente novamente aí deseja boa sorte para o lateral direito que está arrumando aí ao Grêmio. Quero falar agora sobre Jefté, lateral esquerdo, chegou em São Paulo nas primeiras horas da manhã desta terça, novo reforço aí do Verdão, e está sendo aguardado na academia de futebol às 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho aí, pode ser que, né, conforme, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, provavelmente já deve ter passado das 10, né, o horário que você está vendo, ele já está lá na academia de futebol para fazer exames médicos, assinar com o Verdão por 5 temporadas, gravar todo o material de divulgação aí, de anúncio, né, e ser anunciado também oficialmente pelo Palmeiras. Será que hoje teremos anúncio duplo aí no Verdão? Será que teremos Carlos Miguel e Jefté sendo anunciados oficialmente? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, tá? De acordo com o Globo Esporte, o Carlos Miguel é anunciado hoje. Vamos ver, né? Vai ser anunciado hoje. E aí estamos aguardando também o anúncio do Jefté. Vamos trazer a atualização sobre Júlio Enciso, importante, nós não falamos dele aí nos últimos dias, e tem informação, tem atualização aí, novidade, tá? Porque parece que realmente ele quer vir para o Palmeiras, né? Quer jogar aí no Verdão, mas o Palmeiras ainda tenta acertar alguns detalhes. O Palmeiras corre para acertar alguns detalhes na negociação com o Brighton, para sacramentar aí a sua contratação. Lembrando, rapaziada, a janela fecha dia 2 de setembro. Palmeiras quer fechar aí com esse jogador, só que assim, o Júlio Enciso, Palmeiras fechando com ele nessa janela, parece que ele não vai poder atuar ainda. Estão falando até que ele pode voltar antes do final da temporada, mas a projeção é para o final da temporada e 2026. Tá? Então não seria um reforço que chegaria e já jogaria, certo? Queria saber a sua opinião, se vale aí todo esse esforço, né? Esses imbrólios aí que aparecem na negociação, Palmeiras tentando acertar ali com o Brighton. Parece que o jogador realmente quer vestir a camisa verde, né?
Mas qual que é a sua opinião? Vale todo esse esforço aí ou não? Deixa aí nos comentários, tá? Quero trazer agora que José Mourinho, em entrevista, elogiou demais o trabalho de Abel Ferreira e afirmou, que o treinador do Verdão é a grande referência do futebol brasileiro. Ele faz uma coisa que é difícil de fazer, que normalmente os treinadores não fazem, e que é depois de ganhar muito, é hora de fugir, né? É hora de abandonar o barco. E ele não tem fugido, tem sempre continuado em uma equipe que obviamente traz condições fantásticas, vendem jogadores e formam outros, encontram soluções. Tem sido uma carreira brilhante. Elogios aí ao grande Abel Ferreira, né? Eu já falei para vocês, para mim, é o maior treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Óbvio, tem altos e baixos, erra e acerta, né? Mas não pode negar que realmente é uma grande referência aí aqui no futebol brasileiro, né? Para quem tá lá fora. É um treinador que sempre tenta buscar soluções, às vezes quebra, né? Bate, fica batendo cabeça ali. A gente fala, mas quem somos nós, né? Faz o simples, Abel, faz o simples, não inventa. Mas é um cara que está tentando mudar a mentalidade colocar a mentalidade, né, nesses novos jogadores que não dá para negar. O Palmeiras fez uma grande reformulação aí em seu elenco, dos times aí, né, campeões nas últimas temporadas. Quem restou de titular hoje, que a gente pode falar, o Everton, Gomes, Murilo, quem mais? O Flaco era reserva, né, nas últimas temporadas. Hoje ele, não sei se pode ser considerado um titular, mas quem sobrou do time titular? O Piquerez, né? O Palmeiras ficou ali com uma base, mas de resto, muitos jogadores saíram, né? Então precisa trabalhar toda essa mentalidade novamente nos jogadores, entrosar também os jogadores, gerir todo um novo grupo que realmente é difícil. Então, assim, o trabalho do Abel é bem visto lá fora e o José Mourinho rasgou elogios aí ao compatriota. E o elenco ganhou folga ontem, segunda-feira de folga aí, tá? Mas hoje eles se reapresentam para iniciar a preparação para o duelo aí de quinta-feira contra o Universitário. Mais de 13 mil ingressos, né, comercializados aí para essa partida de quinta, 9h30 da noite. Palmeiras e Puma trabalham para que o lançamento da terceira camisa aconteça na próxima segunda-feira contra o Sport no Allianz Parque. O Palmeiras joga quinta pela Libertadores e não vai jogar no final de semana, vai jogar na próxima segunda contra o Sport. Então o lançamento deve acontecer, né, na manhã da próxima segunda-feira, e a estreia deve ser aí contra o Sport. De acordo com o nosso palestra, a camisa será amarela, calção azul e meião branco, uma referência aos 60 anos do Palmeiras ter representado a seleção brasileira. Em 7 de setembro de 65, o Verdão representou a seleção na inauguração do Mineirão e venceu o Uruguai por 3-0. Isso mesmo, todo o time do Palmeiras usou o uniforme da CBD, na época não era nem CBF. Eles vestiram ali a camisa para representar a seleção contra a seleção uruguaia no Mineirão e o Palmeiras ganhou por 3-0. Palmeiras / seleção brasileira. Bom, eu vou ficando por aqui, não restou mais nada nessa manhã para trazer para vocês, tá? Essas eram as primeiras novidades aí desta terça-feira. Agradeço a sua audiência em mais um vídeo. Não esquece de deixar o like se você ainda não deixou. Hypa nosso conteúdo, se inscreva, comenta, compartilha. Mais tarde a gente volta. Aquele abraço e avante palestra. Tá me surpreendendo e eu fico até feliz com isso. Sempre quando a gente é surpreendido, principalmente positivamente, eu achei que o Palmeiras sentiria mais o baque da eliminação para o Corinthians. Quando o Palmeiras sofreu aquela eliminação, jogando um jogo bem mais ou menos em Itaquera, o segundo jogo teve a expulsão que atrapalhou muito, mas já tem todo o histórico do clássico lá do começo do ano, Campeonato Paulista que nós perdemos também. A gente tá vendo que o Corinthians tá na fase horrorosa. Nos últimos 15 jogos, o Corinthians ganhou 3. 2 jogos do Palmeiras na Copa do Brasil e 1 do Ceará. E no Brasileirão aqui, perderam nessa última rodada pro Bahia dentro de casa e perderam pro Juventude fora de casa. Então é um time que não tá botando medo de ninguém e nós tivemos nossos erros contra eles. E eu achava que a gente entraria num período ruim e o Flamengo poderia escapar, o Palmeiras na Libertadores não se enrolar, porque o Universitário não é um time muito forte. Mas não, o Palmeiras manteve a cabeça no lugar.
Já vou falar sobre a nossa forma de jogar, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender com o Abel Ferreira no comando. Qual é a proposta de jogo do nosso treinador? Como o Palmeiras pode jogar com ele? Porque eu acho que tem gente esperando coisas que não vão acontecer. Mas eu acho que mentalmente é o que nós mais podemos comemorar. O Palmeiras não se abateu, o Palmeiras não se entregou. Depois dos jogos da Copa do Brasil, o Palmeiras teve 1 empate e 4 vitórias. E tem tudo aí para consolidar essa fase. A gente vencer o Universidade do Peru, confirmando a classificação, vencer o Sport em casa, depois tem o Corinthians fora, um jogo que pra gente é aquele outro jogo com ritmo, com clima de final, sabe? O Palmeiras vai chegar no ritmo muito bom. Se você ganha mais confiança ainda. Tem ganhado os caras, vai ter que ganhar um empate lá. O empate é bom, clássico. O Corinthians não tá ganhando de ninguém. Então o Palmeiras tem que demonstrar futebol e tentar buscar o resultado lá. Se eles já ganharam da nossa casa, porque a gente não pode ganhar lá. O Palmeiras é o time que mais ganhou em Itaquera, foi o Palmeiras. 6 vitórias do Palmeiras tem lá. Acho que o Flamengo também deve ter 6 ou 5. Então acho que a gente tem que buscar isso. Mas o lado positivo o Palmeiras não se abateu. E isso foi bom porque nós estamos num campeonato de mata-mata, que é a Libertadores da América, você não pode vacilar. E o Brasileirão é decisão atrás de decisão. Ontem, contra o Botafogo, foi um jogo dificílimo, um jogo onde o Botafogo mostrou ali a sua força, por mais que tenha entrado com um time mais mesclado, é um time que tem qualidade. Depois do segundo tempo colocou outros jogadores, o Botafogo tem seus compromissos, não é fácil jogar no Newton Santos, é só imaginar alguém jogar contra o Palmeiras botar um time misto, seria fácil para os outros? Não seria. E o Palmeiras conseguiu uma vitória gigante e continua ali no calcanhar do Flamengo. Então, eu fico feliz pelo Palmeiras não ter se abatido e estar lutando pelos objetivos que tem na temporada, que é Brasileirão e Libertadores. Outra coisa, uma coisa chata, né, que tá acontecendo, já falei sobre isso outro dia, da divisão da torcida. Entra nos grupos, final do primeiro tempo é treta, povo, a galera do Fora Abel, esse time é horrível, esse Pardal, time fraco. Aí tem a outra galera que não gosta desse tipo de comentário, e tem a outra galera que não aceita nenhum tipo de crítica, de nada. Eu fico olhando e falando, onde isso vai parar? Aí acaba o jogo, você pensa que tá todo mundo feliz. Não, tem gente comemorando, mas tem gente reclamando que esse futebol é horrível, e aí eu quero pegar esse ponto aqui. Mas o Palmeiras ganhou do Botafogo, ganhou se defendendo, tomou um sufoco e tal. Galera, de verdade, eu acho que o Abel vai fazer 5 anos aqui, né? Nós temos que saber qual é a forma do Palmeiras jogar. O Abel, ele é aquele treinador a modo Filipão. Estilo Filipão. Eu tô ganhando de 1-0, eu vou trancar o jogo pra ganhar de 1-0. Você pode, na sua avaliação, falar, olha, isso é legal, isso não é legal. E tá tudo certo, porque aí é uma opinião. E opinião a gente respeita, opiniões são respeitadas. Mas não adianta a gente achar que o Abel vai pegar, vamos pegar o time aqui, nós vamos passar o carro em todo mundo aqui, jogando fora de casa e dentro de casa. O Palmeiras fora de casa, no Campeonato Brasileiro, tem uma campanha absurda. 9 jogos, 7 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A derrota foi para o Cruzeiro antes da Copa do Mundo de Clubes, aquele vacilo que nós demos no começo do jogo, e nós jogamos com o Mikael Fux aquele dia. E o Palmeiras está ali, 4 pontos atrás do Flamengo, com um jogo a menos. Podemos ali ficar 1 ponto atrás do Flamengo, que é um time que está jogando aí, segundo a imprensa, o melhor futebol do Brasil. Então o Palmeiras não está tão mal. O Palmeiras tem coisa a melhorar, todos os times têm, galera. Só que eu acho que nós temos que ter, assim, a expectativa e a realidade. O Palmeiras não vai ser esse time que tá jogando, tô jogando contra o Botafogo aqui. Bora lá, eu vou fazer 1, vou fazer 2, vou fazer 3, até porque o Abel falou uma coisa coletiva que é verdade, ninguém consegue jogar igual todo jogo. Não dá, você pode ter uma proximidade, você pode ter uma forma de jogar, um estilo, só que os resultados são extremamente importantes. O Brasileirão, 3 pontos são fundamentais. E tiveram jogos que nós jogamos melhor, não conseguimos os pontos. E nesse a gente conseguiu, contra o Botafogo lá. Não adianta a gente esperar que eu quero que o Palmeiras esteja jogando, tá 1-0, ele tirou ontem 2 atacantes. Eu também, na hora, eu achei estranho. Só que depois eu percebi que o Botafogo não criou mais nada. Teve um chute do Savarino, 2, né? Um chute na entrada da área e um chute fora da área. Ninguém conseguiu finalizar mais. Ficaram tocando. Então, esse é o nosso treinador. Tem esse perfil. Ele vai estar ganhando de 1-0, vai estar faltando, sei lá, um tempo ali, ele vai segurar o resultado. E aí, tivemos contra-ataque, né? Tivemos o contra-ataque ontem, pelo menos uns 3 ali, não aproveitamos. Mas eu vejo muita gente querendo que o Palmeiras jogue de uma forma que, infelizmente, o Palmeiras não vai jogar. Pelo menos na visão de alguns. Eu quero que pressione o tempo todo, jogue avançando com as linhas lá em cima e jogue pra fazer gol. Eu quero que jogue igual o Liverpool, igual o Barcelona e tal. A gente tem que
Aquilo de novo, realidade e expectativa. Nós temos que saber que o nosso time não joga dessa maneira. Tem coisas a melhorar. Eu falei esses dias aí que o Palmeiras precisa contratar mais algumas peças para ficar com o elenco mais encorpado para o resto da temporada, porque conforme os jogos vão ter, a intensidade dos jogos agora vão ficar extremamente altas, porque agora todo jogo vale muito. Até os times que estão lá embaixo vão lutar, e reta final de Libertadores nem preciso falar. E o elenco vai ser colocado à prova. Então acho que é isso que nós temos que fazer. Saber quem que está no comando e como nós jogamos. E fique aí com o que o José Mourinho falou sobre o Abel. E uma frase que me chamou muita atenção. Muitos ganham e depois a primeira coisa que eles fazem é fugir. E o Abel falou sobre isso ontem, né? O Abel já tá há 5 anos. Será que o Abel fica mais 5 anos no Palmeiras? Eu acho que não. Eu acho que ele fica estourando até 2027. É o que eu acho, né? Vamos ver. Se a gente torce para acontecer o melhor pro Palmeiras. Mas o Mourinho fala que a maioria foge e o Abel ficou, né? E ele é cobrado pelos resultados e tem que ser cobrado. O Palmeiras é time grande, mas achei bem interessante a fala dele. Vejam aí. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Até a próxima. É nóis. Acho que o Abel é obviamente a grande referência, não só pelo que ganhou. Outros também ganharam, o Jesus, o Arthur Jorge também ganharam a Libertadores, por exemplo, mas o Abel ganha a Libertadores, ganha a Brasileirão, está 1, 2, 3, 4, 5 anos e faz uma coisa que é difícil de fazer, que normalmente os treinadores não fazem, que é depois de ganhar muito, é a hora de fugir. E ele não tem fugido, tem sempre continuado numa equipa que obviamente terá condições fantásticas, percebe-se também a empatia entre ele e a senhora Presidente, mas acabam sempre por vender jogadores e depois formam outros e depois encontram outras soluções. Tem sido realmente uma carreira brilhante. O Palmeiras venceu o Botafogo no fim de semana e segue a caça ao líder Flamengo no Brasileirão Betano. O Verdão também está vivo na Copa Libertadores e encaminhou sua classificação às quartas de final com a vitória de 4-0 contra o Universitário do Peru no duelo de ida. No mercado da bola, a diretoria palmeirense está ativa para reforçar o plantel para o restante do ano. Vanderlan foi vendido ao Bragantino e o lateral Jefté, ex-fluminense, está sendo comprado junto ao Rangers, da Escócia. Sem espaço no Nottingham Forest, o goleiro Carlos Miguel foi comprado por 6 milhões de euros e já desembarcou no Brasil para assinar contrato. E o terceiro reforço próximo do Verdão é o meia Júlio Enciso, do Brighton and Hove Albion. Foi noticiado que a negociação com o Enciso tinha esfriado pela vontade do jogador em permanecer na Europa. Mas o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, trouxe uma nova apuração. O comunicador acredita que o meia paraguaio deve fechar com o Palmeiras e o negócio gira entre 14 e 15 milhões de euros. O jogador tem contrato no Brighton até junho de 2026. Enciso não está fechado, faltam detalhes para acertar negociação. E tenha pressa porque a janela fecha em 2 de setembro. Eu acho que vai dar certo para ele jogar o último trimestre do ano pelo Palmeiras, explicou o PVC no UOL Sport. Enciso tem apenas 21 anos e é figura carimbada nas convocações da seleção do Paraguai. Nas eliminatórias da América do Sul, o jovem jogador fez 10 jogos e marcou 3 gols e anotou uma assistência. O Palestra vem fazendo uma reformulação no elenco e está contratando jogadores jovens de olho em um futuro vencedor. Por outro lado, jogadores mais experientes estão deixando o clube. Mike e Marcos Rocha foram liberados e Veiga interessa ao Los Angeles. E você, torcedor, o que acha da situação de Júlio Enciso? Deixe sua opinião nos comentários.